Você sabe a diferença de socialista para comunista? Como eu sou historiador, eu gosto de trabalhar os conceitos dentro do seu contexto histórico e espacial. Ou seja, na concepção da história não existe nada em essência. Não existe o socialismo na essência, o comunismo na essência. O conceito ele é dado através de um período histórico, de um período social, de um espaço-tempo determinado, em uma situação histórica concreta. Ou seja, os conceitos históricos eles não estão na base do idealismo, e sim de um materialismo histórico. Dessa forma eu quero trazer um pouco do debate no livro Escritos Políticos, do Gramsci, que são os escritos políticos dele organizados de 1921 a 1926 pelo Carlos Nelson Coutinho. Em 1921, em um texto intitulado Socialistas e Comunistas, Gramsci vai refletir um pouco sobre essa diferença e o contexto dos partidos políticos operários naquela época na Itália. A diferença está no método e na interpretação dos fatos históricos. Os socialistas jamais compreenderam a essência do período que atravessamos no terreno da luta de classes. Não compreenderam como qualquer estímulo, em qualquer momento, pode converter a luta das classes em guerra aberta. Uma guerra que terminará apenas com a tomada do poder pelo proletariado. A não compreensão da essência desse período histórico faz também com que os socialistas careçam de um método para orientar a classe operária e camponesa no sentido das novas formas de governo. Os socialistas creem que os termos da luta entre as duas classes são os mesmos de antes da guerra. Para os socialistas, a guerra e a Revolução Russa não têm valor. Por isso, continuam a ter a confiança em seu velho método e a ver o socialismo como uma meta longínqua. Gramsci faz essa análise do ponto de vista da defesa dos comunistas. Essa fala tem alguns aspectos históricos interessantes, como por exemplo, 1921, está dentro da década de 1920, a década histórica de ascensão do fascismo na Itália. O novo momento a que Gramsci se refere é a ascensão do fascismo, mas também o fim da Primeira Guerra Mundial, uma guerra que foi imperialista antes de tudo, uma guerra das potências econômicas, uma guerra industrial e militar. Esse trecho do Gramsci também está no contexto da cisão que ocorreu em Livorno, dentro do Partido Socialista, onde separaram-se aqueles mais radicais e que queriam a tomada do Estado e que viam na guerra passada uma oportunidade de radicalização do momento. Haja visto também o contexto de ascensão do fascismo. E ainda mais o recente sucesso da Revolução Russa, onde em um país europeu os trabalhadores conseguiram chegar ao poder. Os mesmos métodos a que Gramsci se refere são os métodos da Segunda Internacional Comunista, onde foi tirado que os partidos socialistas deveriam ocupar o parlamento e disputar a política institucional, diferentemente do que entenderam os comunistas naquele período de pós